Olha só, clicou num vídeo de linguagens, hein? Significa dizer que você quer tirar um notão na prova e parar com aquele mimizinho assim: ah, linguagens é uma prova desvalorizada, linguagem é só interpretação. É uma grande burrice você achar que você não precisa estudar linguagens. A pessoa, ela só vai saber que ela precisava ter estudado linguagens quando for tarde demais. Mas você chegou nesse vídeo do jeito certo, no momento certo da tua preparação. Então preste atenção no que eu vou ensinar para você aqui agora. Eu vou te mostrar como que você tem que fazer a prova de linguagem do jeito certo, do jeito estratégico. E para te mostrar isso, eu vou passar por 3 regras básicas. Sendo que a regra de número 3 é a regra mais importante de todas. Então, separarei na sequência esse vídeo aqui em capítulos, sendo que o capítulo 3 é o mais importante. Mas não adianta você tentar chegar no capítulo 3 sem antes ter assistido ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Então, preste muita atenção agora. Primeira coisa que você tem que entender é: a prova de linguagens é muito longa, muito desgastante, muito difícil. Se você tiver prejuízo na prova de linguagens, não se ferrou só em linguagens. Você se ferrou também na prova de natureza, de humanas e na redação, porque se você for mal em linguagens, você tentar fazer as questões e não conseguir, você vai se desanimar e vai perder muito tempo. E essa perda de tempo, essa perda de energia vai influenciar negativamente na redação e também na prova de humanas. Então, por isso eu estou falando, é uma grande burrice você ignorar linguagens. Porque, entenda uma coisa, dá para você ter mais resultado estudando metade da matéria. Por quê? Cara, eu dei aula já em vários cursos, inclusive tem um curso grande aqui, que a cor é até a cor verde, que eu já dei aula aqui nesse curso, e lá eles mandavam assim: tem que falar sobre os 25 estilos literários. Só que eu achava uma incoerência, por quê? Porque se eu tivesse que falar sobre os 25 estilos literários, no final das contas, na prova do Enem, só caía um estilo ou 2 no máximo. Meu Deus! Mas eu percebi que eu precisava falar sobre aqueles estilos literários porque estava no planejamento. E se cada professor do cursinho falasse o que quisesse, ia virar uma coisa doida, ia virar um samba doido. Não posso falar samba do crioulo doido, porque essa é uma expressão racista, tá? É uma coisa muito doida. Então, o que eu poderia fazer hoje para te ajudar? Eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer na prova de linguagem. Então, presta atenção comigo aqui, ó. A primeira regra que você tem que seguir na hora de fazer a prova de linguagem é: não faça prova de linguagens com uma criança. O que uma criança faz? A professorinha deu a provinha para elinha, aí a criancinha vai fazer o quê? Questão 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Ou seja, o pior erro é fazer as questões na ordem numérica. Então, não faça as questões na ordem numérica. Por quê, profinho? Porque você vai se ferrar muito, beleza? Ou seja, tu tem que fazer a prova em outra ordem. Só que tem muita gente que cria ordens doidas na cabeça. Tem um aluno que fala assim, antes de entrar no método Linguagem Sem Segredos, o aluno vem e fala assim: vou fazer então as questões com textos pequenos. Aí vai lá, ó, e se estraga todo. Por quê? Porque vai e pega um texto de 3 linhas, de 3 versos, que é um poema parnasiano. Parnasiano não, que para ser parnasiano tem que ter, são versos decassílabos. Ou seja, vai lá e pega um texto de 10 linhazinhas, é um verso decassílabo. Ou seja, o tamanho do texto não tem nada a ver com a dificuldade da questão. Então, não crie ordens doidas na tua cabeça, senão você vai se ferrar muito, beleza? Então, para fim, qual que é a ordem certa que eu tenho que fazer? Eu vou te contar aqui, para facilitar a tua vida e para simplificar o vídeo, eu vou te contar os 3 tipos de questões que vocês têm que fazer primeiro, certo ou não? Beleza? Eu até poderia falar dos 10 tipos, mas o vídeo ficaria muito longo e você não assiste vídeo longo de educação, né? Só assiste vídeo longo de outras coisas. Por isso que eu fico boladão contigo. Então, se liga aqui. A primeira coisa é: faça na ordem pedagógica. O que significa ordem pedagógica, profinho? Ordem pedagógica é quando você obedece aquilo que é pedido na questão. Você não está preocupado com o tamanho do texto, porque a prova de linguagem tem textos muito longos, mas às vezes nem é obrigatório você ler o texto, você lê porque você é bobo. Quem lê texto grande é porque não sabe fazer prova. Infelizmente, a verdade é essa. Porque no texto grande, você tem que selecionar aquilo que foi pedido. Então, a ordem pedagógica é a ordem daquilo que foi pedido na questão. A ordem pedagógica, para você começar a tomar a tua iniciativa, é questões com imagens
de campanhas. É o primeiro tipo de questão que você vai fazer, tá? Primeiro tipo de questão são as imagens de campanhas. Não confunda imagens de campanhas com imagens de poemas e artes plásticas. Você tem que ter essa sagacidade, essa malícia. Vou te mostrar então na prova do Enem 2022. Aqui, ó. Vamos supor que você esteja fazendo a prova do Enem 2022. Estou com ela aqui na minha mão agora. Pá. O que a pessoa bobinha faria? Primeiro faria as questões de inglês e espanhol na ordem. Depois aqui, ó, ordens... Questão 6. Questão 7, que começa objetivamente... Aqui, ó, questão 6. Show. A pessoa já faria a 6, depois a 7, depois a 8. Só que é uma grande besteira. Por quê? Porque eu não vou fazer primeiro essas questões aqui de texto. Eu vou fazer as de texto híbrido, as de imagem. Por exemplo, aqui, ó. A questão 7 seria a minha primeira questão da prova. Tu entendeu isso? A questão 7 não seria a minha 7ª questão da prova. A questão 7 seria, para mim, a primeira questão, porque é uma questão que tem uma imagem de uma campanha publicitária. Aí depois eu passo de novo e vou para a questão 9, porque a questão 9 é uma questão de imagens de campanhas. Então essa seria a minha segunda questão da prova. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Preste atenção. Eu sempre falo isso com os alunos do Método Linguagem Sem Segredos. Aí teve uma aluna que virou para mim e falou assim, eu não vou fazer assim. Eu falei assim, por quê, menina? Ela botou nos comentários da plataforma. Porque eu tenho toque, prof, eu não consigo fazer a primeira questão 2 sem ter feito a questão 1. Eu falei, você vai se tratar então. Vai no psicólogo, vai tratar esse transtorno, esse toque, que talvez nem seja toque, também seja apenas ele um hábito. Por quê? Porque isso de fazer primeira 1, para depois fazer a 2, isso vai te prejudicar muito. Não só na prova de linguagem, mas em todas as provas objetivas que você for fazer na tua vida. Porque pensa comigo, seja lógico, para de pensar bobeira e seja lógico. Se você faz primeiro a questão 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, depois a 5, depois a 6, para ir depois a 7 é a questão mais fácil da prova. Ou seja, você se cansou nas questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a 7 você talvez até erre, porque você está cansado, desatento, desatenta. Vou falar sempre no feminino que quem assiste meus vídeos, a maioria é mulher. Então, se você é mulher que está vendo meu vídeo, comenta aí, bota nos comentários, sou mulher. Se você é homem que está vendo meu vídeo, coloca aí, sou homem. Se você não se identifica com nem mulher nem homem, coloca o gênero com qual você se identifica aí nos comentários, porque eu quero saber quem que são as pessoas que mais assistem meus vídeos aqui no YouTube, beleza? Então, já entendeu aqui a lógica, certo? Eu posso até continuar fazendo com você, ó. A questão 15, ela seria uma terceira questão. Ah, mas eu não vou estar perdendo muito tempo fazendo essas coisas. Não vai perder tempo nenhum, cara. Para de bobeira. Por quê? Porque aqui eu não tô analisando o que tá escrito, eu só tô batendo o olho e vendo, ó, isso aqui é campanha, vou fazer. O que eu não consegui bater o olho, eu não bati o olho em nenhum tipo de campanha. Opa, bati mais uma campanha aqui, ó. 4. Depois, ó, bati mais o olho aqui aqui, mais uma campanha. Não é bem uma campanha, então eu pulo. Pá. Show. Opa, isso aqui não é uma campanha, isso aqui é uma imagem de arte plástica. Show. Arte plástica, pronta. Então esquece, você já vai fazer primeiro as questões que você... E não é para você primeiro classificar e depois voltar e fazer, não. Viu que é uma questão de imagem, de campanhas? Já vai e faz, porque ela é uma questão fácil. Ah, agora eu entendi! Beleza, então o nosso primeiro ponto do vídeo já foi. Lembra que a gente tem 3 pontos do vídeo. Se você está aqui comigo já mais de 8 minutos de vídeo, é porque você está comprometido em fazer sua prova de linguagem da melhor forma possível. Sem aquele mimizada de linguagem da TR baixa. Irmão, linguagem da TR baixa, mas tu quer medicina. E medicina, você precisa fazer o seu papel de casa, seu dever de casa em todas as provas, não só na prova de redação, que é a tua obrigação tirar 900 mais em 40 minutos, nem só na prova de matemática, que também é a tua obrigação tirar um notão. Show? Então vamos voltar aqui no nosso esquema, tá? Primeiras campanhas, primeiras questões com imagens. Show? Depois você faz as questões. Enfim, depois se tu quiser que eu faça um vídeo aqui com as três primeiras questões mais importantes, bota nos comentários. Para fim, faça o vídeo das 3 primeiras questões mais importantes, para esse vídeo não ficar muito longo, beleza? Segunda coisa que você vai fazer é o seguinte, ó. Segunda regra, valorize mais o enunciado do que o texto. Uma vez eu perguntei lá no curso do Método Linguagem Sem Segredos, perguntei assim, galera, o que é mais importante? O texto da questão ou o enunciado da questão? Aliás, perguntei assim, o que é o mais importante dentro de uma questão do Enem? Aí o pessoal falou assim, um texto. Cara, não, o texto é aquilo que é menos importante. Se eu tiver que fazer uma valorização do que é mais importante, do que é menos importante dentro de uma questão
questão da prova do Enem, seria mais ou menos assim. Numa questão da prova do Enem, o mais importante é o enunciado. Depois, até porque o enunciado é aquilo que está sendo pedido, então é o que eu quero testar do teu conhecimento. Depois do enunciado, a segunda coisa mais importante não é o texto, são as alternativas. Show? A, B, C, D e E. As alternativas. Depois que eu saio das alternativas, o que é mais importante é a fonte da questão. Porque a fonte da questão, a fonte do texto, geralmente resume o texto. Então, a fonte é mais importante do que o próprio texto. A fonte do texto, do próprio texto, entendeu? E depois da fonte, o que é mais importante é o título do texto. Beleza? Depois do título do texto, aí sim vem o corpo do texto. Só que esse corpo do texto não é o corpo que você quer, é o corpo estratégico. Por exemplo, se no texto, no enunciado, pedir para tu ver a introdução, você vai ver só a introdução. Então, essa aqui é basicamente a lógica de importância de uma questão, né? Primeiro enunciado, depois alternativa e por aí vai. Show? Beleza. Valorize mais o enunciado do que o texto. Por exemplo, olha aqui essa questão 16 do Enem 2022, tá? Aqui vem pedindo, ó, o texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de. Aí a pessoa afobada, ela vai ler primeiro o texto, depois vai ver o enunciado. Só que tu tem que fazer o caminho inverso. Primeiro você vai ter que ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo qual que é a função social do texto que você está analisando. Quando a gente estiver diante desse tipo de pergunta, você tem que ir agora para a fonte do texto, saber que esse texto ele foi escrito numa revista época. Meu Deus, isso aqui é muito importante, porque um texto que é escrito dentro de uma revista, ele só pode ser um gênero jornalístico. E quais são os 5 gêneros jornalísticos mais importantes dentro da prova do Enem? Que eu chamo de, pessoal, eu chamo de Karen. Qual que é a Karen? Karen. Quem que é a Karen, profim? C-A-R-E-N. Karen. C. Crônica. Fundamental. Cai direto. A. Artigo de opinião. R. Resenha. Que inclusive esse texto aí que a gente está analisando é uma resenha. Vamos dar uma olhada aqui? Daqui a pouco a gente volta pro mapa. É uma resenha. Ou seja, já vou ler aqui, ó, já vou saber mais ou menos que é um texto que avalia um filme. Tá vendo aqui, ó? Helena é um filme sobre a irmã, etc, etc. Então, qual que é a função de uma resenha? Não é narrar, não é descrever, não é sintetizar, não é lançar. A função é avaliar. Pronto, nem precisa ler o texto todo. Só passa o olho, vê qual que é o gênero, bota lá, letra E, o gabarito, fez a questão aí, ó. Quantos segundos eu fiz? Em 20 segundos? Muito fácil, muito fácil! Aí tu vem aqui agora e coloca aqui, ó, o E é o quê? É entrevista. E qual que é o N? Não vou falar, você que vai colocar nos comentários. Gênero jornalístico, muito importante, muito frequente na prova de linguagem, que começa com N. Não vou falar, tu vai falar. Muito show. Adoro. Então se liga, galerinha. Tu entendeu essa segunda parte, né? A terceira parte agora mais importante para você que está aqui no final do vídeo. Encontre a teoria por trás da questão. Meu Deus, a prova do Enem não é uma prova de conhecimentos gerais. A prova do Enem é uma prova de teoria, monstro. Então você tem que encontrar a teoria por trás da questão. Por exemplo, toda questão, ou pelo menos 99% das questões do Enem, vão ter uma teoria por trás. Mas muita gente não sabe disso, acha que a prova do Enem é puramente interpretativa, só que não é. Então, se você está diante, por exemplo, de uma questão como essa aqui, qual que é a teoria por trás dessa questão? Teoria são gêneros textuais. Então, estude os gêneros textuais. Por exemplo, já que a gente identificou que eu tenho uma questão de gênero, quando você for estudar o gênero, para a galera que já está dentro do método Linguagem Sem Segredos, vem aqui ó, no módulo 2, que são gêneros textuais, e aqui você vai pegar o e-book dos gêneros textuais, vai dar 5 estrelas na aula, porque ele é muito importante, e você vai ter aqui ó, todos os principais gêneros textuais, 50 gêneros textuais. Então aqui eu tenho notícia, reportagem. E nesse material, por exemplo, que está dentro do módulo de gêneros, eu tenho não só a explicação do gênero, mas eu tenho também uma questão do Enem em que foi cobrado um gênero daquele tipo de... Entendeu? Então eu tenho ali todo o material completo, todo o material com gabarito comentado, tudo certinho. E são 50 gêneros. Se você vai fazer a prova de linguagens, tu não sabe a diferença entre uma notícia e uma reportagem, não sabe a diferença, por exemplo, entre um
índice, um sumário, não sabe o que é um epílogo, então você vai ter muita dificuldade na prova, não porque você é burro, nem porque a prova de linguagem interpretativa e abstrata, não, porque você não estudou. E é óbvio, se você vai fazer uma prova e você não estudou para essa prova, você não vai ter sucesso, cara, é a realidade, não tem como. Então, recapitula comigo o que eu ensinei para você agora. Encontre a teoria por trás da questão. Show ou não show? Então, já que você está aqui comigo nesta aula, eu vou fazer o seguinte contigo. Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do ladinho. Tá aqui, ó, do ladinho, pá. E continua vendo, porque essa é uma aula muito importante. Até mais importante que essa que você acabou de ver agora. Vai!